Hoje, dia 1º de maio, nós celebramos a festa de São José Operário. A festa de hoje, ela foi instituída pelo Papa Pio XIII para que pudesse santificar ainda mais a festa dos trabalhadores. Uma festa mundial que, no seu contexto, exigia os direitos dos trabalhadores e por isso instituíram este dia como um dia comemorativo, uma data importante para fazer memória dos trabalhadores que diariamente se dedicam pelo bem da sociedade. E o Papa então quis também homenagear os trabalhadores e elevar esta festa a uma festa memorável na igreja, homenageando São José, que é exemplo para todos nós e é exemplo para todos os trabalhadores. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos trouxe na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, um trecho da criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou a natureza, os animais, as plantas, as frutas, tudo com tanta perfeição. E criou também o ser humano, à sua imagem e semelhança. Sermos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que Ele deixou em nós marcas diferentes de todas as outras da criação. Principalmente nos dando a capacidade de amar e de raciocinar. E quando Deus chega no 6º dia da criação, Ele contempla tudo que Ele criou, que foi fruto do seu amor, da sua benevolência, e vê que tudo era bom. Vê que a criação do ser humano refletia na criação a beleza do seu amor. E por isso santificou o 7º dia para descansar. No 7º dia, Deus descansou de toda a criação. Nós sabemos muito bem que Deus é Espírito, que Deus é Santíssimo, e Ele não se cansou como nós cansamos quando fazemos muita coisa. Mas na realidade, a mensagem que o autor sagrado quer nos transmitir ao dizer que Deus descansou no 7º dia, é a sacralidade do descanso digno do trabalhador. Todas as pessoas que trabalham são dignas de descansar. Sobretudo, este descanso não é deitar e dormir e acordar só no outro dia, quando o despertador toca, para começar um novo dia de trabalho. O descanso que a palavra de Deus nos fala é o descanso de estar com a família. De estar com a família, mas também de estar com Deus. Então, o 7º dia, para nós, é o domingo. O domingo é o dia do Senhor. Nós temos a semana toda para trabalhar. De segunda a sexta-feira. Alguns, ou boa parte, no sábado. Muita gente precisa trabalhar no domingo. Mas, conforme a lei do Senhor, o domingo é dia santo. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito em Êxodo capítulo 20, que o domingo é dia do Senhor. E isto requer de nós um compromisso. O compromisso de estarmos santificando o nosso domingo.
e também santificando o nosso descanso. Tem um dos salmos que diz: o que adianta trabalhar tanto, de dia e de noite, se o Senhor não edificar a casa? O que adianta trabalhar de dia e de noite, se o Senhor não santificar o trabalho? Então a primeira leitura hoje nos apresenta isso. É sagrado o trabalho, mas é também sagrado o descanso. E se é sagrado o descanso, é também sagrado estar na igreja santificando o domingo, que é dia do Senhor. Nós sabemos muito bem que existem profissões que não tem sábado, não tem domingo, nem feriado. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha, ela também não está dispensada de estar ao menos uma vez por semana na igreja, para participar de pelo menos uma missa, para santificar pelo menos a sua semana. Então é preciso nós lembrarmos disso, porque neste mundo, nesta época tão capitalista, em que as pessoas, para serem importantes, precisam produzir, e produzindo, ainda parece que não é o suficiente, parece que vai ficando de lado as coisas de Deus. Mas nós não podemos deixar, de maneira nenhuma, de consagrar a Deus a nossa presença na igreja. Este é o ensinamento da primeira leitura. Depois, o salmo que nós cantamos é uma oração que pede que o Senhor santifique o labor de nossas mãos. O que é o labor? O labor quer dizer o trabalho, quer dizer tudo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. E se não tivermos a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, nós podemos morrer de trabalhar, que nada vai render, que nada será o suficiente. Por isso o salmista hoje nos ensina a pedirmos ao Senhor que santifique o nosso trabalho. Depois o Evangelho, nos contando que Jesus volta a Nazaré. E estando lá em Nazaré, as pessoas ficam admiradas, porque Jesus estava pregando maravilhosamente bem, estava curando muita gente na região, já estava conhecido. E começam a se perguntar: este aí não é o filho de José? Este daí não é o filho de Maria? Este daí não é aquele menino que criou aqui conosco e que nós conhecemos a sua origem? Como é que ele pode ficar fazendo esse tipo de coisa? O ensinamento da palavra de Deus no Evangelho de hoje é para que nós nunca tenhamos esta petulância que as pessoas da época de Jesus tiveram, menosprezando os dons das pessoas da própria comunidade. Sabe que isso é uma grande tentação que muita gente cai. É sempre o do outro que tem valor, o que a gente tem aqui não tem valor. É sempre o que vem de fora que prega, os daqui não pregam nada. É sempre o padre lá do norte, lá do nordeste, lá do sul, que faz missa forte. Os daqui, ó. E aí, isso é na religião, mas é também em outras coisas. Imagina na nossa cidade, quantas pessoas têm dons maravilhosos, que precisam ser valorizados. Quantos profissionais na nossa cidade, que precisam e podem e deverão ser valorizados pelas coisas maravilhosas que fazem. Jesus estava sendo desprezado porque era dali. O evangelista apresenta que ele não fez muitos milagres porque eles não creram. Olha bem a gravidade da coisa onde chega. Impedir Jesus de fazer milagre por falta de fé.
Nós não podemos ter uma fé assim, superficial. Pelo contrário, a nossa fé deve estar no Senhor, e é Ele quem realiza as maravilhas na nossa vida. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel conosco. Até mesmo quando nós não somos fiéis, Ele é fiel. E se Ele é fiel, quanto mais nós temos que nos esforçarmos para sermos fiéis a este Deus maravilhoso. Depois, recordando no Evangelho de hoje, que Jesus trabalhou e muito com São José. Nós não encontramos registros no Evangelho dizendo que Jesus trabalhou lá na carpintaria. Mas na época de Jesus, os filhos seguiam os passos do pai. E o pai sempre tinha que ter um ofício, muito parecido com a nossa cultura. Muitas pessoas que seguiram o trabalho, o ofício do pai, aprenderam desde cedo a trabalhar com o pai, e nem por isso se tornou uma pessoa perdida no mundo. É ou não é? Sim ou não? Sim. Agora não pode mais, né? Agora ninguém pode fazer mais nada. Mas vai na escola para ver se está se dedicando. Não está. Eu digo isso porque eu ando por aí. Então, São José, ele criou o menino Jesus com todo aquilo que era necessário para se criar um homem de bem. Mesmo este menino sendo quem ele era, o próprio Deus, encarnado. Mas ele encarnado, encarnou também a cultura da época. E encarnando a cultura, se fez gente como nós, menos no pecado. Então, Jesus trabalhou até por volta dos 30 anos. Aprendeu a, no suor do dia a dia, a ganhar o pão junto com o Pai. E quando chegou a hora, ele deixou este trabalho para assumir o trabalho do Pai do céu, que era espalhar o Evangelho, realizar a obra e fazer tudo o que ele tinha que fazer, inclusive salvar. Mas e aí? Qual é o momento mais importante? Quando Jesus estava por 30 anos na carpintaria convivendo com São José, ou os 3 anos em que ele passou e evangelizou? Na realidade, todas estas fases da vida de Jesus santificam a vida humana. Tanto Jesus vivendo em família, quanto Jesus vivendo o ministério, ambos estas dimensões santificam a nossa vida. Se ele trabalhou, ele também santificou o trabalho de cada um de nós. Se ele evangelizou, ele nos ensina também a sermos evangelizadores. Então, sintamos que na palavra de Deus hoje, Jesus está abençoando todas as dimensões de trabalho. Desde que o trabalho seja honesto, desde que o trabalho seja digno, o trabalhador está sendo abençoado, porque Cristo santificou o trabalho trabalhando. Na missa de hoje, nós recorremos a São José, para que ele continue intercedendo por nós, mas também intercedendo para que os sistemas de trabalho possam ser dignos, favorecer com empregos dignos, com salários dignos, para que os trabalhadores sejam valorizados. Neste mundo em que a política parece que está exprimindo ou ainda apertando os funcionários, a gente vê quanto imposto a gente paga. E aí, o que sobra para o trabalhador? O que sobra para comer, beber, vestir e calçar? Então nós precisamos pedir muito a graça de Deus, para que os nossos governantes favoreçam ainda mais o sistema de mercado. E quanta gente nos dias de hoje ainda precisa de um emprego. Nós vamos pedir hoje nesta missa que o Senhor Jesus abra para todos as portas da dignidade, para que todos nós possamos ter trabalho, descanso e sempre
sobre a luz da honestidade. Que São José abençoe todos os trabalhadores, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos apresentar agora